A paz do Senhor Jesus Cristo aos irmãos. Nossa leitura diária de hoje está escrita em Hebreus 6, versos 1 e 2. Pelo que, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento, de obras mortas e de fé em Deus, e da doutrina dos batismos, e da imposição das mãos, e da restituição dos mortos, e do juízo eterno. Arrependimento, fé, santidade, ressurreição e julgamento eterno. Todos esses são aspectos básicos e fundamentais do cristianismo. Eles não são sinais de crentes maduros. Há ensinamentos muito mais profundos. Os crentes hebreus haviam se afastado do caminho da maturidade e precisavam se arrepender e retornar ao caminho, ou correriam o risco de perder as bênçãos de Deus. A janela do arrependimento não fica aberta definitivamente. Portanto, o escritor repreendeu seus leitores por sua imaturidade espiritual, mas ele sabia que nada foi ganho por tratá-los como imaturos. Ele continuou com suas instruções e avisos. Ensinos elementares. Isso possui a ideia de rudimentares. Eles são blocos de construção básicos que são necessários, mas algo deve ser construído em cima, senão tem apenas uma base e nenhuma estrutura. Maturidade. Esta é uma palavra grega, teleios, que é muito melhor compreendida como maturidade. O escritor de Hebreus disse que não alcançamos a perfeição deste lado da eternidade, mas que podemos e deveríamos alcançar uma posição de maturidade em Jesus. O chamado é simples: avancemos para a maturidade. Teleios no grego significa perfeito, completo, plenamente crescido, maduro, plenamente desenvolvido, sem lançar novamente o fundamento. Estes ensinos elementares são dados em 3 pares. Arrependimento e fé andam juntos. Batismo e imposição de mãos andam juntos. Ressurreição dos mortos e juízo eterno formam um par, sem lançar novamente o fundamento. Muitas pessoas consideram isso como uma lista bíblica de princípios elementares importantes para a vida cristã. O estudo da Bíblia e séries de discipulado têm sido ensinados, desenvolvendo cada um desses tópicos com o pensamento de que essa é uma boa lista de doutrinas básicas. Mas isso aqui não foi o ponto do escritor de maneira alguma. Quando consideramos os rudimentos um por um, é notável que quão pouco na lista é distinto do cristianismo, pois praticamente todos os itens poderiam ter seu lugar em uma comunidade judaica bastante ortodoxa. Cada um deles, de fato, adquire um novo significado em um contexto cristão, mas a impressão que temos é de que crenças e práticas judaicas existentes foram usadas como a base na qual se constrói a verdade cristã. É profundamente significativo observar quão pouco distintamente cristão há nessa declaração. Arrependimento, fé, ressurreição e julgamento eram certamente judeus, e por esse motivo a referência parece ser a base judaica, e eles são incitados a evitar essas coisas elementares que eles devem abandonar por algo mais alto
e mais rico. Da instrução a respeito de batismos. Nem mesmo batismos, como é usado nesta passagem, é necessariamente cristão. A antiga palavra grega especifica, traduzida aqui para batismos, baptismos. Não é a palavra geralmente usada no Novo Testamento para desenvolver o batismo cristão. Baptizo, batismos é uma palavra usada em 3 outras instâncias específicas para se referir às cerimônias judaicas de purificação com água, em Hebreus 9:10, em Marcos 7:4 e 7:8. O fundamento, neste caso, os princípios elementares para ir além, são todos os itens em um senso comum de crença entre o cristianismo e o judaísmo. Este foi um senso comum seguro para onde esses cristãos judeus desanimados podiam voltar, porque o cristianismo nasceu do judaísmo. Era uma tentação mais sutil para um cristão judeu escorregar de volta para o judaísmo do que era para um cristão anteriormente pagão voltar aos seus costumes pagãos. Parte do problema enfrentado pelos hebreus era a semelhança superficial entre os princípios elementares do cristianismo e os do judaísmo, que tornavam possível para judeus cristãos pensar que conseguiriam se manter em ambos. É claro que estes judeus cristãos não queriam abandonar a religião, porém queriam fazê-la distintamente menos cristã. Portanto, eles retornaram a este senso comum para evitar a perseguição. Vivendo neste senso comum confortável, ninguém se destacaria muito. Um judeu e um cristão juntos poderiam dizer: vamos realizar cerimônias de purificação e assim por diante. Isto era uma sutil, bem sutil, mas ainda assim uma grande negação de Jesus. Portanto, isso é inteiramente característico daqueles que se sentem desanimados e desejam desistir. Sempre existe a tentação de ainda ser religioso, mas não tão fanático sobre Jesus.